acima de tudo que vai valer para aquilo que são os três homens da frente. Há aqui corredores que são importantes também. Calhanoglu é seguramente a maior estrela desta seleção da Turquia e vai ser o jogador com decisão, quer a bola parada, quer... Controlou, procura Otávio, define agora entregar a Bruno Fernandes. E qualquer coisa que não pusesse em causa a sua baliza... Atenção a Cristiano para a defesa, Sakir. Saiu à figura o remate de Cristiano Ronaldo, mas conseguir arranjar... Marco Silva e Bruno Fernandes, bate Bruno Fernandes por cima. De novo, muito perto o golo da seleção nacional. Muitas vezes ali o Bruno Fernandes. Atenção a Dalot e o remate de Cristiano sai por cima. Numa jogada made in Manchester United. Bruno Fernandes. Ofensiva, Portugal, recuperação, zona subida. Para o movimento de Burak Yilmaz, o movimento de vir à frente, pode ser cruzamento. Dalot no cruzamento, cabeceamento para corte de Kabak. A bola não chega a sair da linha. Jogador do Inter, sai cruzamento para o corte. Para marcarem um canto. Rafael Guerreiro, Bruno Fernandes, de novo Rafael Guerreiro, agora no cruzamento. É direita do ataque da Turquia. Minuto 28 do jogo no Dragão. Cabeceamento de perda de bola. Recupera a Turquia, pressiona Portugal, aperta, ganha. Aqui percebendo alguma lentidão dos centrais, porque hoje em dia é um... A Turquia, desenvolvendo agora por Koksu. Passo longo agora na busca de Jota. Vai tentar enfrentar o adversário. Jota tenta enquadrar-se. Vai o remate, ressaca no ferro. Atenção à recarga. E é golo! É golo! É golo de Portugal! Otávio! Otávio! Otávio provoca o delírio. Disponibiliza para Rafael Guerreiro. Vai sair cruzamento para o corte. Atenção agora a Bruno Fernandes. Já picou e escorregou. Três homens na frente agora, vão chegar mais. Sai cruzamento para Burak. Vai lançar à frente do adversário. Tirou, ganhou ainda a segunda bola para calcanhar, tenta ajeitar. Fica a reclamar penalti. Foi ali muito à queima-roupa, não me parece. Conseguiu sair no duelo e depois perde. Atenção à segunda bola. Na bola entra em Kutglu, sai cruzamento. Afasta Rafael Guerreiro. Estão a caminhar muitos jogadores portugueses para a área. Sai cruzamento e encaixa. Passe para Bernardo Silva. Já saiu na frente para Bruno Fernandes. Atenção a transportar-se a Bruno Fernandes. Procura Diogo Jota. Bem. Autorizou o árbitro da partida. Procura o cabeceamento concretizado, mas sobe a bandeirola. Estava fora de jogo o Cristiano Ronaldo. A bola ainda para a Turquia. Tentativa de progressão. Remate bem. Diogo Costa na defesa. Desta vez teve mesmo que ser o guardião português a lançar. Dalot já tem um adversário em cima. Atenção a Yilmaz. O remate ao lado. Para o cruzamento. Já lá está situado o ponta de lança. Ao segundo posto. Cabeceamento sai ao lado da baliza. É Kutlu no cabeceamento ao lado da baliza. Colocar na frente, consegue recuperar a seleção portuguesa. Atrás para Danilo, passo de risco, remate Under à figura de Diogo Costa. Saiu à figura do guarda-redes da seleção nacional. Quer reclamar Rafael Guerreiro, manda jogar o árbitro. Passe de risco, encaixa. A seleção da Turquia com espaço. Cruzamento em busca. Otávio, picou, Jota atirou, golo! Outro Jota! Outro golo da seleção nacional portuguesa! É o segundo! Movimentações. Atenção ao trabalho da seleção da Turquia, a bola fugiu. De novo Bruno Fernandes, procura Cristiano, prepara a bicicleta. Turquia, oposição de Rafael Guerreiro. Ora o cabeceamento de... Vai haver remate, não? Entra o passe, devolução ao corredor central. Do passe, saiu agora. Cristiano a movimentar-se na frente, afasta... Sai o passe a abrir em Jota, subiu antes do tempo. A baliza portuguesa, entra a bola em Celi, que vai tirar cruzamento, escorregou. E a bola para Kabak, recupera ainda Portugal, Jota e... Longa para Burak Yilmaz. Vai o remate na passada para Cristiano e Rafael Guerreiro estão do outro lado, cruzamento, mergulha, Sakir. Atenção, está Jota no corredor central e... Vai entregar a Jota, remate de primeira à meia bola. Saiu o guarda-redes, Jota conseguiu recolher, contornou, vai tentar, atirou por cima. Diogo Jota a tentar o terceiro para a seleção portuguesa. E que contrária, Otávio no cruzamento, Cristiano a chegar e a soco. E tira a bola para o Under, cobra bem Portugal, afasta o Moutinho. Toca com Cristiano Ronaldo. Primeira era a devolução de Otávio. A definir bem primeira, prepara o remate. Bem, a defesa de Sakir. Está a conduzir, já libertou no corredor central, atentíssimo. O segundo homem foi Fonte a tentar chegar à bola, cruzamento de Rafael Guerreiro, prensado a Bruno Fernandes.
Félix a entrar sobre o lado esquerdo e bem... França em título. Exatamente, também de Jaló, também o lateral Selic, sai troca com Burak Yilmaz, libertando de novo, entra a bola em Burak, para o golo da Turquia, quem marca é Burak Yilmaz a reduzir a vantagem de Portugal para um golo e a Turquia está a tentar furar, toque com Ronaldo, outra vez Félix Demiral, tirou contra a segunda bola para Cengiz Ünder e sai ao lado de Portugal na área, arrancou Diogo Dalot, cruza, mas Do jogo da equipe turca. atenção ao Kutlu, sai cruzamento, sacou, Mais uma vez um diagonal passe e depois ganha diagonal. atenção a Yilmaz e fica no chão em protestos, o árbitro manda jogar. É, protesta muito o capitão da Turquia. Então Burak Yilmaz vai seguir com ele, bem, Obviamente ficaria a partida fechada. atenção à Turquia, Pereira vai tentar furar, sai o Félix hesita, remate, segunda bola, Cristiano atirou, partiu o Burak Yilmaz, falhou, e o ambiente muda completamente, o que era um tapete. Procurou, tentava o passe, atenção ao remate, está a entrar Mateus Nunes, já ligou, recebeu, pode marcar, picou, está feito! Está feito! Está feito o terceiro de Portugal! Ponto final, parágrafo! Pode festejar a seleção portuguesa. En el encuentro entre Portugal y Serbia por la última jornada de las eliminatorias europeas, el equipo de las Águilas Blancas superó en el último minuto a los lusos por 2-1, en un encuentro en el que se sintió poco la presencia de Cristiano Ronaldo. La sorpresa la quiso dar Portugal desde el primer minuto del compromiso, anotando rápidamente un gol, tras un grave error de la defensa de Serbia, que pudo aprovechar Renato Sánchez y adelantó a su equipo. Minutos más tarde, Dusan Tadic anotó el empate que les daría esperanza de seguir en la lucha. Para el segundo tiempo todo parecía terminado y Portugal sentía asegurada su clasificación directa, un Cristiano que no pudo aparecer mucho ante un rival que poco a poco iba creciendo y encontrando más oportunidades de hacer daño. En el primer minuto del descuento, Dusan Tadic vuelve a aparecer en la jugada de gol asistiendo a Aleksandar Mitrovic, anotando el gol de la victoria para los serbios. Los Reds se pusieron al día en la Premier League, pues enfrentaron al Arsenal en partido pendiente y se pusieron por 2-0, con lo que quedó a solo un punto del líder Manchester City. El equipo de Jürgen Klopp necesitaba el triunfo para seguir recortando distancia con el City y se pudo poner arriba en el marcador a los 54 minutos con el tanto de Diogo Jota. A los 62, Roberto Firmino aumentó la diferencia y sentenció el partido. Liverpool sumó 69 puntos y quedó a solo uno del City. Ambos equipos se enfrentarán en abril. Arsenal, con 51 unidades, marcha cuarto,